Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 4, módulo 4, Humanidade Regenerada. Roteiro 3, Fora da caridade não há salvação. Neste roteiro, nós vamos analisar o significado e o sentido da caridade à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Vamos estudar também sobre a máxima de Kardec, fora da caridade não há salvação. E vamos entender por que a caridade é o principal instrumento no processo evolutivo humano. Em sua primeira carta à comunidade de Corinto, o apóstolo Paulo destaca o valor da caridade quando declara: agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Bíblia de Jerusalém. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É a caridade que está ao alcance de todo mundo, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e porque independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios, ele faz uma proclamação em favor da caridade. Encerra essa proclamação falando que podemos colocar como principais características, principais comportamentos, seriam a fé e a esperança e a caridade. Mas ele avança e aponta a caridade como o maior de todos. Por que ele faz isso? Porque a caridade, que em algumas traduções da Bíblia é colocada como amor, e na essência caridade é amor, caridade é a manifestação do amor, é o amor em movimento, o amor em ação. E a caridade seria o maior de todos, porque a caridade está ao alcance de qualquer um. Qualquer pessoa, independente da fé religiosa, independente da compreensão, independente até mesmo da ausência de fé, pode ser caridosa. E agindo com caridade, a pessoa ela está emanando amor. E por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, coloca essa característica como a mais importante de todas do ser humano. E compreendendo então a caridade, é que se pode avançar no nosso processo evolutivo. Tópico 1. Fundamentos da caridade. É importante considerar que a palavra caridade é traduzida por amor em algumas traduções do Evangelho, mas o significado de ação em benefício do próximo permanece. A prática da caridade promove a evolução espiritual do ser, quando se considera os seguintes princípios. A pessoa caridosa ou amorosa jamais desampara o próximo, independentemente da situação, gravidade ou tipo de problemas existentes. A caridade é sempre manifestação de amor a Deus e ao próximo. A caridade promove o desenvolvimento de outras virtudes, daí se revelar como o principal instrumento da salvação humana por vivenciar a lei de amor. A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperança de melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não passa de um raio muito puro que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. A pessoa caridosa vê a outra como um irmão, estabelecendo entre ambas uma sintonia que extrapola os laços consanguíneos, características de raça, nação e cultura. Segundo Emmanuel, o título de irmão só é concedido a quem desenvolveu o verdadeiro sentido de ser caridoso, isto é, quem pratica a caridade ensinada e exemplificada pelo Evangelho, cujos fundamentos encontram-se sintetizados no texto de Paulo. Com o objetivo de identificar a essência dos ensinamentos do Cristo em relação à caridade, Allan Kardec dirigiu aos espíritos esta indagação:
qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. Os orientadores da vida maior transmitiram-lhe então esta sábia resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Este esclarecimento mereceu o seguinte comentário do codificador do Espiritismo: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. Como já dissemos, a palavra caridade, em algumas traduções da Bíblia, é tratada como a palavra amor. E ela não está incorreta, essa tradução, porque a caridade ela é exatamente esse amor. A caridade só se manifesta quando é possível nós amar a Deus e ao próximo. E daí o nosso material aponta as principais características da caridade, como ela se manifesta. A primeira característica, e a principal delas, é a capacidade de amparar o próximo, de não deixar o próximo sofrendo ou em necessidade. A caridade, então, faz com que nós nos movamos com empatia para auxiliar o próximo. Outra característica da caridade é o amor a Deus e ao próximo, ensinado por Jesus. A partir do momento que nós amamos a Deus e amamos ao próximo, nós estamos realizando a caridade, estamos concretizando a caridade no nosso mundo, nas nossas relações. E outra característica fundamental da caridade é que ela é o principal instrumento de desenvolvimento das virtudes. Sem a caridade, não é possível nós desenvolvermos todas as outras virtudes do homem, a humildade, a bondade, perdão, tudo isso emana, tudo isso surge com a caridade. E dentro da doutrina espírita, temos como informação sobre o sentido da caridade a resposta dada pela espiritualidade superior a Kardec, quando Kardec indaga qual é o verdadeiro sentido ou como podemos compreender a caridade. E a espiritualidade então responde que caridade é benevolência para com todos, ou seja, é agir de modo benéfico, praticar o bem para com todos. Esse é um dos sentidos da caridade. O segundo sentido que a espiritualidade apresenta é a indulgência com as imperfeições dos outros, ou seja, compreender que todos somos espíritos imperfeitos e nessa qualidade temos muitos problemas, temos muitas situações a melhorar. E por isso, quando praticamos a indulgência para com o próximo, entendendo que, assim como nós, o próximo também é dotado de imperfeições e que todos estamos aqui para nos ajudar a evoluir e um dia chegar a esse estado de perfeição, nós conseguimos praticar a caridade através da indulgência. E por último, o perdão das ofensas. A prática do perdão significa a caridade plena, o sentido da caridade de amar ao próximo e de, portanto, perdoar as ofensas que o próximo lhe faz. E é importante nós lembrarmos que Kardec ele explicita isso de maneira mais clara, quando ele vai e explica que, quando nós agimos com caridade, nós conseguimos, então, compreender que todos estamos mergulhados no mesmo mar de dificuldades, que é um mundo de provas e expiações. E estando nessa situação, quanto mais nós formos caridosos, mais nós vamos auxiliar na elevação desse mundo, no avanço da humanidade. Tópico 2. Fora da caridade não há salvação. Kardec esclarece que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em complementação a este pensamento, considera:
Em todos os ensinos, ele, Jesus, aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurado, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostariais que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá, ele mesmo o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Kardec analisa ainda que a máxima fora da caridade não há salvação se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. O dogma fora da Igreja não há salvação se baseia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial, em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da Igreja não há salvação, anamatizam-se e se perseguem mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pede pelo pai, nem um amigo pelo amigo, já que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Kardec nos lembra, então, que Jesus ele vem trazer para nós duas lições fundamentais: a lição da caridade e a lição da humildade, porque elas são exatamente o oposto do orgulho e do egoísmo. Por isso, Kardec nos mostra que, praticando a lei de amor, justiça e caridade trazida por Jesus, nós vamos nos aproximando do Mestre, nós vamos evoluindo. E Kardec, então, ele nos traz um contraponto. O contraponto àquela frase, fora da Igreja não há salvação. Kardec altera essa frase e nos apresenta, fora da caridade não há salvação. E ele explica porque a caridade, ela independe do credo, independe da religião, que todo homem pode praticá-la, até aquele que não tem religião pode ser caridoso. Por outro lado, o estigma fora da Igreja não há salvação separa o homem, coloca ele em caixinhas, que são as igrejas, e faz com que elas se rivalizem, se antagonizem, porque cada uma quer ser a bandeira de salvação do seu povo que está ali na sua igreja. Kardec, então, ele diz que a salvação reside na prática do amor e, portanto, na caridade. Isso independe da igreja. Não que as igrejas não devam existir, sim, mas o que é preciso entender é que o papel da igreja, ele tem um papel fundamental na compreensão de Deus dentro daquela linha religiosa, na vida ali em comum, naquela comunidade que é a igreja, mas que a todas elas a salvação só se resume em uma coisa: na prática da caridade. E por isso Kardec coloca a prática da caridade como tábua de salvação da humanidade, porque é a caridade o único instrumento capaz de fazer o homem avançar, evoluir e adquirir as demais virtudes. O que dizem os bons espíritos sobre a caridade? Todos os espíritos esclarecidos defendem a ideia de que a caridade é imprescindível à evolução do ser humano. Encontramos, por exemplo, escrito na bandeira de Ismael, espírito protetor do Brasil, o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Como exemplo ilustrativo, apresentamos em seguida o pensamento de alguns espíritos
colhidos aleatoriamente com o intuito de transmitir a unidade doutrinária espírita a respeito do tema. André Luiz. Todos pensamos na caridade, todos falamos em caridade. A caridade, indubitavelmente, é o coração que fala. Entretanto, nas situações anormais da vida, há que ouvir o raciocínio, a fim de que ela seja o que deve ser. O raciocínio em nome da caridade não tem de certo a presunção de violentar consciência alguma, impondo-lhe freios ou drásticos que lhe objetivem o aperfeiçoamento compulsório. A misericórdia divina é paciência infatigável com os nossos multimilionários desequilíbrios, auxiliando a cada um de nós através de meios determinados, de modo a que venhamos saná-los por nós mesmos, com o remédio amargoso da experiência no veículo das horas. Surge a autoridade do raciocínio quando os nossos males saem de nós em prejuízo dos outros. Bezerra de Menezes. O maior título que o homem pode ambicionar é o de ser cristão em Cristo, que o sentimento de que pode fazer alarde em sua consciência é o do amor de Deus e do próximo. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atenderem semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura e alugar entendimento e serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar, o livrar da ruína, ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Casimiro Cunha. A caridade é o amor, é o sol de nosso Senhor, fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. Emmanuel. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessante, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele entregar-nos-emos à sinfonia excelsa da vida. Guarda, em todas as fases do caminho, a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Fabiano de Cristo. Grande é a seara de nosso Senhor Jesus Cristo, a expressar-se no trabalho constante do seu apostolado de redenção. Dentro dele, há naturalmente quem administre, quem legisle, quem doutrine, quem esclareça, quem teorize, quem corrija, quem defenda o direito, quem defina a estrada certa, quem consulte as necessidades alheias para dosar o conhecimento, quem analise a mente do próximo para graduar a revelação, quem advogue a causa da verdade e quem organize os círculos determinados de tarefas nos horizontes da inteligência. Entretanto, em todas essas manifestações a que somos chamados na obra do Senhor, é imprescindível tenhamos quem atenda à caridade. A caridade que é o próprio Jesus de braços abertos, induzindo-nos à renúncia de nós mesmos para que prevaleça a divina vontade. Ainda assim, para que a sublime virtude nos tome a seu serviço, é indispensável que a humildade do Mestre nos marque os corações, a fim de que lhe retratemos a bondade infinita. Permaneçamos desse modo com a caridade, estendendo-lhe a generosa luz. Humberto de Campos, irmão X. Caridade é servir sem descanso, ainda mesmo quando a enfermidade sem importância te convoque a repouso. É cooperar espontaneamente nas boas obras, sem aguardar o convite dos outros. É não incomodar quem trabalha, é aperfeiçoar-se alguém naquilo que faz para ser mais útil, é suportar sem revolta a bires do companheiro, é auxiliar os parentes sem reprovação, é rejubilar-se com a prosperidade do próximo, é resumir a conversação de 2 horas em 3 ou 4 frases, é não afligir quem nos acompanha, é ensurdecer-se para a difamação,
É guardar o bom humor, cancelando a queixa de qualquer procedência. É respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhes é própria. Não ouvides, pois, que a execução de teus deveres para com o próximo será sempre a tua caridade maior. Joana de Ângeles. Enquanto vigoravam conceitos religiosos procedentes das mais diversas escolas de fé, os excelsos benfeitores da humanidade, através de Allan Kardec, foram concludentes. Fora da caridade não há salvação. Caridade não apenas como virtude teologal, caridade não somente como diretriz religiosa, caridade não implícita como condicionamento de fé, caridade pura e simplesmente como norma de comportamento. José Silvério Horta. Só a caridade, filha do amor celeste, é invariável. Com ela desceu nosso Senhor Jesus Cristo à treva humana e, abraçando os fracos e enfermos, os vencidos e desprezados, levantou os alicerces do reino de Deus, que as forças do bem na terra ainda estão construindo. Vinde, pois, a seara do Evangelho, trazendo no coração a piedade fraternal que tudo compreende e tudo perdoa. Maria Dolores. Caridade recorda a natureza, que na bênção de Deus se concebe e aglutina, revelando no todo, da cúpula do céu às entranhas do lodo, que a presença do amor é sempre luz divina. Paulo, o apóstolo. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Vicente de Paulo. Sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida neste preceito: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo e só encontra consolação e ventura nos arroubos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Vemos então em todas essas mensagens dos Espíritos que foi selecionada no material do EAD que a caridade é o pilar principal da evolução do espírito. Praticando a caridade, vamos amealhando as outras virtudes. A caridade é o nosso instrumento de evolução, é a prática do amor ensinado por Cristo. E não é por menos que Jesus veio trazer a lei do amor, justiça e caridade. Porque sem caridade não há amor, sem caridade não há justiça. E sem caridade, todas as outras leis divinas, elas ficam vazias, elas perdem o sentido. Embora todas elas estejam presentes na nossa consciência, é a caridade que vai fazer com que cada lei divina se manifeste no nosso dia a dia e que vivamos verdadeiramente alinhados e cumprindo as leis divinas. É a caridade que vai nos ajudar a vencer as nossas imperfeições, a acabar com o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa ganância e todas aquelas imperfeições que ainda nos arrastam na inferioridade. É a caridade que vai fazer com que nós tenhamos atitude de perdão junto ao próximo e, agindo com perdão, possamos também ser dignos de receber o perdão, como nos ensina o Mestre na oração do Pai Nosso. Então, a caridade é aquilo que devemos sempre buscar em nossa vida, em nossa existência, porque todas as outras virtudes serão consequência da prática da caridade. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Fique com Deus, muita paz e muita luz.